Gênesis capítulo 26, versículo de número 14. Você achou? Diga glória a Deus. Diz assim: possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Ebimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Isaque de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquele mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Ebimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou ao chefe do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado, e te fazemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comemoraram, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água. Ele chamou o poço de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Somente até aqui. Por isso o nome daquela cidade é Berseba. Nessa reflexão que nós fizemos, eu trouxe aos irmãos a ideia de como Isaque, no tempo em que a força era demonstrada através das lutas, através de batalhas que envolviam armas, a força era demonstrada pelo que você tinha,
pela quantidade de servos que podiam lutar ao seu lado, como foi o caso de Abraão, quando lutou contra os reis das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que haviam sequestrado Ló e sua família, e ele, em resgate de seu sobrinho, ele junta os seus servos, que eram cerca de 300 homens. E ele luta com 5 reis e prevalece. E aqui está um milagre de Deus, porque eram servos, eram pastores, eram criados, e de repente, conforme uma necessidade, da noite para o dia ele se torna um guerreiro. Ninguém se torna um guerreiro da noite para o dia, irmão, a não ser que aconteça um milagre divino. Ainda mais da noite para o dia, tendo que lutar contra guerreiros treinados, experimentados na guerra, que era o caso dos militares dos 5 reis, a qual Abraão pelejou para resgatar seu sobrinho. Ali foi um milagre de Deus, tanto foi um milagre que Abraão, quando volta vitorioso, ele procura o rei sacerdote Melquisedeque e cultua ao Senhor por meio desse sacerdócio, e a ele entrega o dízimo de tudo. Abraão reconhece que foi um grande feito de Deus. Isaac não é de outro tempo, é desse tempo onde a força de alguém se conhecia, se fazia conhecer por meio de seus recursos financeiros, do quanto ele tinha e podia, com esses recursos, contratar uma milícia, contratar um exército, ou ter à sua disposição um exército. A sua força, o seu poderio. Nesse tempo, Isaac dá testemunho de como prevalecer, de como triunfar em batalhas e dar um testemunho de Deus. Porque nós encontramos nesse relato o rei Elimeleque indo até Isaac, reconhecendo que ele era um bendito do Senhor, como diz no versículo 29. Deus é contigo, e eu quero fazer aliança contigo, uma aliança do tipo: você não vai nos fazer mal como nós não te fizemos mal. Eu reconheço que Deus é na tua vida. Como assim? Diferente de Abraão, Isaac não pelejou, Isaac não reuniu um exército para lutar contra Elimeleque, o rei de Gerar. Ele não se valeu de armas, ele não se valeu de violência, ele não se valeu desse tipo de força, ele se valeu de outro tipo de força. E aqui está uma grande lição para nós, porque nesse tempo ele aponta para o nosso tempo, ele aponta para os ensinos que Cristo nos deixa, porque Cristo também nos ensina a vencer guerras sem precisar colocar mãos em armas, sem precisar fazer uso da violência. O Senhor nos ensina a prevalecer sobre os nossos inimigos, sem que nós venhamos se utilizar da força que tem as armas de fogo, ou as armas cortantes, ou a violência. A nossa força, o tipo de força que o cristão tem e se vale, é outro. A nossa força é o Senhor, porque todo o poder que nós necessitamos para prevalecer contra
todos os inimigos e contra todas as batalhas e guerras da nossa luta, nós conseguimos por meio dele e nele. A nossa força é outra, irmão. A contenda, as lutas, elas começam quando Isaac decide, como diz no versículo 18, desentulhar os poços que seu pai Abraão havia cavado. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Preste atenção, porque aqui nós já temos uma lição. Eu tenho falado sobre isso e eu quero insistir com isso. Isaac, ele está vivendo a vida dele, certo? Agora, Isaac, ele é herdeiro da promessa, a promessa que Deus fez a seu pai Abraão. Isaac é herdeiro desta promessa, essa promessa, ela continua em Isaac, e depois ela vai continuar no descendente de Isaac. Isaac tem 2 descendentes, mas Deus escolhe Jacó em detrimento do coração de Isaac, que amava mais a Esaú. Então, Deus, o Deus que se revela a Isaac, é o Deus de Abraão, o Deus de promessas, que fez promessas a Abraão e que elas continuam em Isaac. Qual é essa promessa? Que ele seria pai de nações. De Abraão viria nações. Portanto, de Isaac viriam essas nações. Isaac dá continuidade a esta promessa, ou ela continua em Isaac. Isaac entende claramente que essas promessas se cumpririam nos seus descendentes, e fazia parte dessa promessa a terra a qual ele peregrinava, que também seu pai peregrinou, seria herdada por seus descendentes. Isaac entendeu claramente que a terra a qual ele peregrinava era de seus descendentes. Deus daria aos seus descendentes. É verdade que Deus, no versículo 24 diz: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então Isaac, ele vive a promessa que herdou de seu pai. A terra a qual ele peregrina é dele por promessa divina, é de seus descendentes por promessa divina. É dele de fato, porque o Deus de toda a terra é Senhor de toda a terra por direito de criação. Deus é dono dos céus e da terra porque Ele criou os céus e a terra. Portanto, Ele dá a quem Ele quer. Ele deu aos descendentes de Abraão, que incluiu Isaac. Só que, quando os pastores vão contender com Isaac, o que eles alegam que
essa água é nossa, esse poço é nosso, porque essa terra é nossa. Mas veja bem, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Isaac, ele não vai fazer um empreendimento novo, sem antes buscar na experiência de seu pai. Ele não vai tentar o novo sem antes se valer do legado deixado pelo seu pai. Ele não vai começar nada do zero se ele já tem algo que já foi iniciado. Ele não vai tentar nada sem conhecimento, se ele já tem algo que já foi feito, que já foi estabelecido, e que ele pode se valer disso. Isaac, ele não é tolo de tentar ir descobrindo as coisas quando se há já o conhecimento prévio, já existe a expertise para aquilo. Para que eu vou cavar um poço novo? Vou me arriscar, quem está me ouvindo diga amém. Eu vou me arriscar cavar um poço que talvez não dê água, se eu sei que meu pai cavou um poço e que deu água, e que era potável, porque nós sabemos que tem casos em que você cava um poço e não dá água. Tem casos que você cava o poço, dá água, mas ela salobra. Ela não serve. Então foi tempo, esforço, investimento perdido. Isaac, ele não é tolo, ele é inteligente, ele é sábio. Meu pai me deixou um legado. Meu pai fez algo importante, de valor, que eu posso tirar proveito, que eu posso continuar, que eu posso restaurar. Quem está me entendendo, diga amém. Quantos filhos, quantos jovens, nos dias de hoje, não têm a sabedoria de olhar para seus pais, de buscar no conhecimento de seus pais o saber, de buscar nos conselhos dos pais, dos mais velhos, o conhecimento. Quantos jovens dão com a cara no poste, na parede, quebram a cara com situações que poderiam muito ser evitadas se tão somente parassem para ouvir os conselhos dos que já viveram, já experienciaram. Os pais, os líderes, os mais vividos. Gente, para que eu vou me arriscar a cavar um poço que pode não dar água e que pode dar água salobra, se eu posso simplesmente ir aos poços que meu pai cavou e somente desentulhar? Eu sei que lá tem água limpa, lá tem água potável, eu só preciso retirar os entulhos.
Você está entendendo? Meu povo, já dizia o sábio Salomão, Provérbios não, Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 1, versículo de número 9. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada que você não esteja vivendo ou que você vá viver que não tenha alguém que já não tenha vivido. Nós vivemos numa sociedade hoje que despreza e com isso desonra os mais velhos, os mais vividos. As Escrituras exaltam os mais velhos. Diz que está nas cãs brancas dos mais velhos a sabedoria. Aos mais velhos pertence a sabedoria pelos que eles viveram, pelo que eles viveram. No jovem está a força. O que jovem tem? Força, não tem sabedoria. Mas ele diz, mas nos mais velhos passou a força, mas eles têm outro tipo de força, o conhecimento, a sabedoria pelo que viveram. Então, jovem, não seja tolo, busque nos mais velhos a sabedoria que você não tem. Isaac pensou, meu pai cavou poços, os filisteus vieram e entulharam, eu vou desentulhar os poços. A verdade é que as Escrituras também nos recomendam não remover os marcos antigos. Se não me falha a memória, Provérbios 28, 29, não estou bem lembrado. Os marcos dos antepassados. Isso fala de nós valorizarmos o que foi feito pelos que vieram antes de nós. Quem está me ouvindo? Nós, da atualidade, precisamos valorizar os que fizeram antes de nós. Eu sou crente. Eu tenho uma fé. Eu não preciso desenvolver essa fé isoladamente, até porque não existe isso no cristianismo. O cristianismo, ele se dá na relação, ele se desenvolve na relação com Deus e na relação com o próximo, na relação com os irmãos. Os mais novos aprendem com os mais velhos, e os da atualidade aprendem com os que passaram. Existe um legado de cerca de 2000 anos de história, crentes com uma trajetória maravilhosa, tremenda, de serviço, de entrega, de resignação, de vitória sobre as lutas. E a gente está vivendo hoje como se o cristianismo tivesse surgido ontem. E eu sou o primeiro dos cristãos, essa é a única igreja, ela surgiu ontem e nós estamos aprendendo tudo do zero. É tolice nossa e até um tipo de arrogância. Eu estou passando por luta, mas eu vou vencer sozinho. Tolo é você, você faz parte de um corpo. E Jesus te colocou neste corpo para você não passar
passar sozinho as tuas lutas, nem desfrutar sozinho as tuas vitórias. Sou eu e Jesus. Você está completamente enganado, você não está entendendo o que é cristianismo. Eu amo a Deus e eu amo meu irmão. O mandamento, ele demonstra isso, os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Não existe só a relação eu e Deus, é eu e Deus e os meus irmãos. Então, primeira lição, irmãos: existe um legado, existe uma obra feita, existe, sabe, um conhecimento riquíssimo de 2 milênios de história, isso só da igreja cristã. Se a gente for contar com o povo de Deus, que inclui Israel, aí tome mais milhares de anos. E como é que a gente está vivendo o cristianismo como se a gente fosse, sabe, a Coca-Cola única do deserto? Para quê, irmão? Para depois você dar um testemunho. Jesus, eu vou ficar calado. Eu venci, irmão. Eu venci. Sozinho eu venci. Ô testemunho pobre. Meu irmão, nós vencemos, irmão. Obrigado, a tua oração foi tão fundamental para que eu tivesse vencido. Irmã, aquele conselho que você me deu, irmão, foi tão essencial para que eu continuasse. Ei, varão, aquela direção que você me deu foi tão importante para que eu tomasse a decisão certa. Eu estou aqui hoje porque vocês foram importantes na minha caminhada. Eu sou o que sou hoje porque Deus é na minha vida e porque vocês também são. Tem muito de vocês em mim, eu sei que tem muito de mim em vocês, e é isso. É cristianismo, é igreja. Não é porque a irmã que tem alguns anos de idade mais do que eu e ela não sabe pregar, que ela não tenha mais conhecimento do que eu em outros, como é que eu vou chamar, em outros dons, em questão de viver, irmão. Bem, com isso, preste atenção, Isaac, só em optar em desentulhar ao invés de cavar, ele já diminui o seu trabalho, o seu esforço, o seu desgaste, ele diminui consideravelmente. Você pode evitar muito desgaste, muita frustração, simplesmente em sentar com alguém mais experiente do que você. E se você é cristão, de preferência, é lógico, um crente maduro na fé, e se aconselhar com ele. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se vence as guerras. Você quer vencer as guerras, as batalhas na sua vida? Se vala dos conselhos. Bem, o que as Escrituras dizem é que se inicia agora um processo de lutas em que os invejosos de Isaac
começam a contender com ele. Esse poço é nosso. E aí Isaac, ele vai agora se valer da estratégia de luta, de guerra. Qual é? Ele evita as discussões. Ele evita as contendas. Isaac sabia que aquela terra era dele porque Deus o deu. Ele sabia que aquele poço, que ele só desentulhou, quem cavou foi seu pai. Então todo o trabalho, herança dele. Mas ele vai ficar brigando, ele vai partir para a discussão, ele vai partir para a violência, ele vai colocar um exército para contender contra os pastores e depois o rei de Gerar. Não. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar a seguinte arma: eu não contendo, eu persevero. Se você faz questão por isso, não tem problema. Eu vou continuar minha trajetória, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo em outro lugar. Então ele sai, ele deixa aquele poço e ele vai e desentulha outro poço. Ele, tipo assim, ele não parte para baixaria. Ele não parte e diz, é meu, vou brigar. Ele, sem saber, ele está colocando em prática o que disse o apóstolo Paulo: por que não sofres o dano? O que disse o Senhor Jesus: se alguém insiste contigo em andar uma distância, anda com ele duas. Se ele te toma a capa, dê também a túnica. Jesus está dizendo assim: não contende, não briga, não seja essa a tua arma, a discussão, a contenda. Sofre o dano. Mas pastor, sofreu o dano. Se sofreu o dano, vai resultar em louvor ao Senhor, sofre o dano, porque o Senhor que recebe o louvor vai te abençoar, vai te recompensar pelo teu abrir mão por causa dele. Faz isso. E depois vem aqui dar o testemunho. O que Isaac faz? Ele vai brigar? Não, ele deu o nome, esse poço aqui, ele se chama contenda. Estou fora da contenda. Está entendendo aí, irmão? Quando a gente vai para o Novo Testamento, as facções, as discussões, as contendas pertencem a que tipo de obra? Obras da carne. Sabe o crente que contende, que briga, que discute, que faz questão, barraqueiro. Você está na carne, crente. E o apóstolo Paulo diz que os frutos da carne são resultantes de quem está na carne, e quem está na carne não é do reino. O reino dos céus não é para quem anda na carne, é para quem frutifica no Espírito. Vou repetir, irmão, o reino dos céus não é para quem anda na carne, é para quem frutifica no Espírito. E o fruto do Espírito é amor, e do amor advém a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. E contra essas coisas, meu irmão, não tem quem lhe condene, porque não tem lei.
Então ele sai, ele vai cavar outro poço. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso chamou de Sitna. É contenda, é discussão. Estou fora. Esse é lugar de discussão, vocês estão brigando por isso, então fique com isso. Se é fonte de discussão, então fique. Ele não podia partir para a violência, ele não podia usar da força, a força das armas, a força dos seus recursos, porque nós começamos dizendo que ele era rico, ele era abençoado, ele tinha recursos, ele podia contratar uma milícia, ele podia fazer guerra, mas ele está guerreando de outra forma. Está entendendo, irmão? Nós precisamos guerrear de outra forma, da forma que os crentes guerreiam. Marido está levantando, querendo contender, irmão, vai orar, irmão. Não contende também não. A mulher está levantando, quer contender, irmão, vai orar. Não contende não. O vizinho, meu irmão, está varrendo, o bendito do lixo está botando na minha calçada. Irmã, põe esse lixo, bota no saco. O dia de lixo aqui, ó, no bairro, é segunda, quarta e sexta, irmão. O lixo vai levar, o lixeiro vai levar. Para que contender? Estão procurando contender comigo. Deixa eles contender sozinhos, irmão. Mas, pastor, eu tenho razão. Abre mão dessa razão para glorificar o Senhor. Ei, quando a gente usa dos nossos recursos, a gente fica por nossa conta, irmão. Eu vou repetir. Quando você usa dos teus recursos, você fica por tua conta. Quando você decide, eu vou fazer do meu jeito, então é você sozinho. Agora, quando você ouve o Espírito, você ouve a voz do Evangelho, você escuta a palavra e coloca em prática, você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você, lutando com você. Aleluia. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Oh, irmão, glória ao Senhor. Irmão, é difícil, né? É difícil porque nós fomos ensinados conforme um modelo que é do mundo. Bem, como ele está cavando, já está tipo no segundo, e vai parte para o terceiro. No terceiro, irmão, aí sim, aí desistiram de perseguir ele. Cansaram de tentar provocar Isaac. Cansaram de tirar Isaac do sério. Cansaram de tentar levar Isaac para a carnalidade. Cansaram de fazer com que Isaac não lutasse no Senhor e pelo Senhor, mas lutasse na sua força e no que ele, na força da sua carnalidade. Cansaram, não conseguiram vencer Isaac, porque Isaac tinha uma força chamada perseverar no Senhor. Perseverar naquilo que glorifica a Deus. Perseverar em continuar aquilo que iniciou. Eu preciso de água
para dar de comer, de beber aos meus animais, à minha família, para beber. A água é fonte de vida, eu preciso dessa fonte de vida, mas se ela vem da contenda, eu abro mão e eu vou procurar outros lugares aonde eu possa ter a fonte de vida que não venha da contenda, e eu vou perseverar na paz. Eu vou perseverar na paz. Aí sabe o que acontece? Os inimigos de Isaac se cansam, e nisto eles são derrotados. E aí Isaac, no versículo 22, diz: partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, por isso ele lhe deu o nome de Reobote. Deus me deu um lugar espaçoso, agora o Senhor nos deu lugar, cresceremos nesta terra. Não sei se você percebeu, mas o inimigo, ele vai usar pessoas, ele vai agir, ele vai tentar, mas num determinado ponto que ele perceber que você está determinado, que você está convicto, que você não vai ceder às tentações, o que vai restar para ele é ele recuar. Ele vai te tentar, mas se ele perceber que você está firmado, ele recua. Ele desiste. E aí nós temos a vitória. Por isso que é tão importante nós perseverarmos e sermos convictos da nossa fé, do que nós realmente cremos e vivemos. E não sermos, sabe, eu falo alguma coisa, mas quando sou provado, a minha resistência é pouca, e logo eu cedo, e logo eu volto a ser aquele homem, aquela mulher carnal que age na carne. Uma das maiores decepções que eu sofri na minha vida foi comigo mesmo. Foi quando eu achava que tinha mudado, né? Tinha deixado de ser aquele homem vingativo, violento, que uma das principais forças era, as ferramentas de manifestar força era através da violência. Eu pensava que tinha vencido, porque fui provado em algumas situações, eu resisti, aí num dado momento eu não vigiei, aí agi com violência depois de crente, de algum tempo de crente. Foi uma das piores decepções da minha vida, foi comigo mesmo. Mas sabe o que é o horrível? O horrível é que tem gente que não se decepciona consigo mesmo, quando não é o crente que deveria ser. Quando age na carne e não se entristece com isso, ainda fica cheio de razão. Falou, vai ouvir. Fez, vai receber. Bateu, vai levar. Me prejudicou, vai ser prejudicado. Perfeito, segundo o padrão do mundo. Correto, segundo os valores mundanos. Mas o evangelho está passando longe aí. Porque se Cristo fizesse assim, a cruz não existiria. Nem igreja, portanto, nem eu, nem você. Se Jesus pagasse conforme lhe fizeram, ele não teria subido a cruz. Sabe como é que ele paga o mal? Com o bem.
Sabe como é que ele convida-nos? Ele nos convoca a sermos que nem ele. Como? Pagando o mal com o bem. E o apóstolo Paulo diz, ó, se tu fizer isso, tu vai amontoar brasa sobre a cabeça dos homens. Sabe, a pessoa vem te fazendo mal, ela investe contra você, e quando você tem a oportunidade de devolver, você devolve com bem. Isso vai queimar os neurônios dela, vai botar ela para pensar, mas como assim? Eu prejudiquei tanto aquela irmã, eu falei tanto daquele irmão, eu devo tanto àquela mulher de Deus, e olha como ele me paga, olha como ela me paga. Como assim? O que é isso? Aí o Espírito Santo vai ter a oportunidade de falar ao coração dele. Isso é Cristo na vida dele. Isto é Cristo na vida dela. Isso sou eu na vida. Está entendendo? Brasa viva não é sobre a sua cabeça, é do outro. Foi isso que Isaac fez, botou brasa viva na cabeça. Sabe por quê? Porque os homens que contendiam com Isaac era de Gerar, a qual Abimeleque era rei. E ele estava vendo. E sabe qual é a conclusão do rei? Eu preciso fazer aliança com esse homem. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem é um abençoado por Deus. E aquele rei não era besta, ele sabia que quem se junta com abençoado, abençoado é. Quem se aliancia com o abençoado, abençoado será. Aleluia. É isso, irmão, nós temos que andar com quem tem aliança com Deus, quem é abençoado com Deus, quem reflete Jesus na terra. Está entendendo? Ele via aquele negócio. Rapaz, estão investindo contra ele, estão tentando roubar a paz, estão tentando prejudicar, estão tentando levar ele à discórdia, à contenda, às brigas. Mas como ele reage? Ele abre mão e ele vai e cava outro. E olha que interessante, quando ele cava da água. Porque os 2 primeiros poços ele desentulhou, o terceiro ele cavou. E a ideia é que lá em Betseba já é um quarto, que ele cava e dá água também. Mas lembra? Pode não dar água e pode dar água saloba. E ele cavou e deu água, água boa. Elimeleque, rapaz, esse homem é um homem de Deus. Porque ele é um homem de Deus. Isso é lindo nas Escrituras. Não está de forma direta, mas de forma indireta. Olhando como aquele rei, nós podemos notar pelo menos 3 motivos. Primeiro, no versículo 12, quem está comigo, diga amém. Preste atenção, porque Isaac era um bendito do Senhor, segundo a palavra do próprio rei, que está reconhecendo isso. Abimeleque diz, cara, tu é um homem de Deus, eu quero me aliançar contigo. Tu és um abençoado por Deus. Ele está dizendo isso porque ele notou algo na vida de Isaac que declarava isso. Ok? Pelo menos 3 motivos. Primeiro motivo, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Preste atenção, o primeiro motivo é que houve uma grande seca naquela terra, onde, você sabe, seca não adianta semear, porque não vai colher. Isaac tenta descer para o Egito, estão falando de Gerar, e Deus diz para Isaac, não desce para o Egito, fica onde eu estou te mandando, que eu vou te abençoar. E onde ele fica? Gerar, onde o rei é Abimeleque.
Abimeleque. Isaac fica e faz o que ninguém tem coragem de fazer, porque ele está vivendo segundo uma palavra de Deus. O que é que ele faz? Ele cava a terra, semeia. Ele cava, semeia. Ele ara, prepara a terra e semeia. O que que acontece? Sem chuva, sem orvalho, a semente germina, cresce e dá os seus frutos. O que é isso? Um milagre. E acontece o extraordinário, o milagre. Ele colhe 100 vezes mais, sem chuva, sem orvalho, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Quando a gente anda em obediência ao Senhor, pode ser no deserto, Deus vai fazer jorrar água e nós vamos comer do maná, do pão, nós vamos desfrutar do melhor. Você está entendendo? Mesmo que a palavra de Deus seja contrário à realidade, fica com a palavra. Porque Deus vai mudar a realidade para honrar quem honra Ele. Agora, o nosso problema, irmão, é que a gente não costuma agir assim. Se a palavra vem contrário ao que os nossos olhos estão vendo, a gente prefere ficar com o que os olhos estão vendo. E a gente perde a bênção. Porque a gente não se move pela fé. Amém? Olha, presta atenção. Sem chuva nem orvalho, diante de uma grande seca, ele semeia e colhe 100 vezes mais. Ó, Abimeleque está de olho. Rapaz, o que é isso daí, meu irmão? Quem é esse homem aí? Segundo, Abimeleque nota que Isaac usa de uma arma que ele desconhecia para vencer batalhas. Qual é? O de não contender, o de não lutar, o de não usar de violências, o de não usar de armas humanas, o de abrir mão para evitar as contendas. Ele olha esse Isaac assim, caraca, ele está abrindo mão de um poço aí, ó. Aí ele vai e vê que ele desentulha outro. Aí vão lá. A Isaac também não contende, tenta conter, ele não contende. Aí ele sai dali, cava um poço, não é que dá água, ele está olhando isso, rapaz, o homem está vencendo a guerra sem briga. Aleluia, dá para vencer, pastor, guerra sem briga dá. E crente vence guerra sem briga. Aleluia. Crente vence guerra sem dar mau testemunho. Sabe, as pessoas que te chamam de covarde porque tu foge de briga, são as mesmas que depois vão dizer, esse daí não é um covarde não, esse daí é um homem de Deus. Essa mulher não é uma covarde não, essa mulher é uma mulher de Deus. Aleluia. Tu prefere ouvir, isso daí é um corajoso, caba macho. Ou tu prefere ouvir que tu é um homem de Deus? Eu prefiro ouvir que eu sou um homem de Deus, irmão. Amém? Eu prefiro ouvir o céu dizendo, esse daí é um homem de Deus. Daí me representa. Do que ouvir o inferno dizendo, tem um cabra macho, invocado. Isso é violento, bom de briga. Ei, irmão, eu quero ouvir do inferno é outra coisa. Eu tenho raiva de ti. Eu não gosto de você. Eu também não gosto de você, diabo. Está entendendo? Que o diabo me elogiando, irmão, tá errado. Segundo, ele vê que Isaac vence guerras sem lutas, sem armas humanas. Na perseverança e sofrendo dano. Sofre dano, irmão. Eu não sei por que tu está lutando, irmão. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Sofre o dano. Abre mão. Abre mão desse poço aí, ó. Que Deus tem águas mais abundantes em outro poço.
Aleluia, glória a Deus. Por fim, ele também percebe que o que Isaac faz prospera. Aonde ele cava a terra para semear, plantar, germina, dá frutos. Onde ele cava poço em busca de água, encontra água, e água boa. Berseba, irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Veio a ser depois os limites sul das terras de Judá, início do deserto. Berseba se tornou a última cidade de Judá, porque eram os limites do deserto. De Berseba, sai de Berseba, deserto da Judéia. Então ele no início do deserto cavou, deu água, irmão. Abimeleque olhou aquilo dali, rapaz, água no deserto, é Deus na vida desse homem. O que ele faz é abençoado. O que ele faz dá certo. Mas por que dá certo? Porque Isaac vive a palavra, a promessa de Deus. Você quer que as coisas deem certo na tua vida? Primeiro, entenda quais coisas são as coisas que Deus quer na tua vida. E segundo, valorize isso, viva isso. Abra mão daquilo que Deus não quer para você e se agarre com tudo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí é a receita para tudo que você fizer, porque você vai fazer o que é de Deus. Deus vai abençoar. Vou repetir. Tudo que tu fizeres vai ser abençoado, porque tu vai fazer o que Deus tem para a tua vida. Está entendendo a receita? A receita está aqui, Deus, o que eu quero, me abençoa. Não, a receita é diferente. Qual é a receita, pastor? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou viver. Aí vai ser abençoado. Aí vai se levantar filisteu mesmo. Aí vai se levantar entulhadores de poços. Vai tentar acabar com o que tu está fazendo. E tu vai perseverar e Deus vai ser contigo. E o que tu fizeres, você vai vencer, você vai prevalecer, você vai ser abençoado e você vai dar um testemunho poderoso de quem Deus é para você e é na sua vida. Porque o mais importante do ser abençoado é se Deus está na minha vida sendo glorificado. Sim ou não? Vou repetir o mais importante frasezinha aí para botar no... Entendeu? Mais importante de ser abençoado é se Deus está sendo glorificado na minha vida. Amém? Se Deus encontrar corações assim, então Ele pode abençoar de várias formas. Você pode ficar de pé, por favor?